existe uma guerra narrativa do empresário do Wellington que vazou documentos para a ESPN com situações, né, diversas situações, e existem outras versões. O empresário do Wellington, por exemplo, disse que foram 3 propostas. Você disse no Arnaldo Tironi que foram 5 ofertas. Esse embate, e aí o São Paulo envia uma nota para a ESPN falando que não vai negociar via imprensa. Esse embate, usando a imprensa, usando a torcida, guerra narrativa, para você é um ponto final de que o Wellington tá ainda mais difícil renovar? Não, na verdade é assim, cara, é que esse tipo de narrativa, eu acho que não leva nem o São Paulo, nem o empresário a lugar nenhum. A nossa relação com o Wellington, e se você lembrar, você citou o Arnaldo Tironi, eu fiz questão de dizer, o Wellington é um jogador comprometido, trabalhador, não me dá um problema no dia a dia, e é um jogador importante para nós, tanto que a gente está buscando renovar. A gente considera o Wellington um jogador muito importante para a gente. É óbvio que nós temos lá, e aí nós temos 5 propostas ao longo do período, mas não é do período de 1 ano. São 2 anos que eu tento renovar com o Wellington. A gente busca essa renovação já faz tempo, porque o salário do Wellington está muito defasado há muito tempo. Por quê? Porque a gente não consegue renovar. Sem renovar, eu não consigo melhorar a condição do Wellington. A gente tinha uma reunião marcada para sexta-feira com o empresário do Wellington, ele teve um problema, nos ligou, inclusive, devemos ter essa semana essa reunião. Não é problema, é negócio. Eu sempre trato isso como negócio. É um negócio. O empresário busca o melhor possível para o atleta dele e nós buscamos o melhor possível para o São Paulo, tendo limites financeiros. Eu acho que tá difícil, não é fácil, tanto que nós estamos há 2 anos tentando, mas eu não descarto ainda a renovação. E eu sempre digo, o Wellington tem contrato com a gente. E agora, né, pela lei, a partir da abertura da janela, se ele assinar um pré-contrato, a gente tem que ser comunicado. Eles têm 15 dias para nos comunicar. Se assinar um pré-contrato, não tem problema nenhum. Faz parte do jogo. Vou dar um exemplo aqui de algo que foi muito bem construído. Igor Gomes. O Igor Gomes nos disse que não ia renovar. O Igor Gomes falou, olha, vocês devem lembrar, a torcida pegava bem no pé do Igor Gomes, tinha uma coisa dele com a torcida. Ele falou, cara, eu preciso de outros ares, eu não vou renovar. Cumpriu rigorosamente o contrato dele. Quando chegou no meio do ano, a gente ainda tinha meio ano de contrato com ele. Vamos negociar. Podemos negociar alguma coisa, buscamos alguma coisa envolvendo o Rafael, conseguimos uma negociação, liberamos ele e deu tudo certo. Com o Wellington pode ser que aconteça a mesma coisa. Se ele assinar um pré-contrato, nós temos contrato até 31 de dezembro. Se algo nos interessar, isso é outra coisa que eu penso diferente de muita gente. O Wellington joga até 31 de dezembro. Joga até o final do contrato. Joga, ele tem contrato. Então, assim, vai jogar até o final do contrato, caso ele assine um pré-contrato e nós não cheguemos a um acordo de liberação antecipada. Então, mas eu ainda tenho esperança que possa acontecer. Por quê? A relação com o Wellington é ótima, o elenco abraçou o Wellington, os jogadores falam muito com o Wellington. Então eu acho que ainda há oportunidade. E o resto é negociação. Faz parte, ele soltou lá o lado dele, a gente fala do nosso, mas eu acho que no final das contas o que vale é quando sentar na mesa e a gente vai sentar de novo nessa semana. Teve uma matéria recente, inclusive, que saiu, não me lembro, da ESPN, do Francisco de Laurentiis, falando de todo esse trâmite, né, envolvendo o Wellington, porque está sendo muito falado, então tá essa exposição, né? Ele falou sobre as propostas, até expôs os valores das propostas, expôs que ele tem um salário ali abaixo de 100 mil e até abaixo do que é o padrão de jogadores que sobem da base, mas meio que dava a entender, pelo que eu consegui entender, que essa é uma negociação que no máximo começou recentemente por uma renovação de contrato, que tiveram propostas, inclusive a do CSKA tinha passagem comprada e de um último momento acabou não acontecendo, mas de alguma forma esse caso do Wellington, porque é um dos poucos jogadores, eu estava vendo até no balanço, que tem 100% o São Paulo. Liga de alguma forma um alerta para mudar alguma forma de negociação com esses garotos que estão subindo da base, que estão ganhando espaço, porque muito se falou, agora que tá como titular é que o São Paulo quer renovar. Mas essa não é a verdade, né? A verdade é que nós temos um plano de carreira para os meninos que sobem da base, com valores estipulados. Os meninos têm um valor máximo, teto, que eles atingem na base. Ao passar para a transição, o que é a transição? É quando eles começam a ficar conosco
para treinamento e não voltam mais a não ser para partidas na base. Eles não voltam mais para treinamento na base, voltam apenas para jogar eventuais partidas, mas passam a treinar conosco. Nós já temos um primeiro reajuste salarial. Quando se define que ele é jogador só do profissional, há um novo reajuste salarial, que é esse salário que o Wellington tem. O Wellington fez o contrato quando ele passou a ficar definitivo no profissional, que já foi na nossa gestão, porque o Diniz trazia mais o Patrick, e o Wellington era um ano mais velho que o Patrick. Mas o Diniz, na época, tinha preferência pelo Patrick. Então ele subiu o Patrick e não subiu o Wellington. O Wellington estava insatisfeito. Quando a gente chegou, a gente subiu o Wellington, o Patrick voltou para a base, fizemos esse contrato com o Wellington e o Wellington ficou lá. Depois disso, nós tivemos propostas de saída que não atendiam a nossa demanda. E o empresário do Wellington, o primeiro empresário, não era esse mesmo empresário. Então, já há propostas de renovação para o Wellington com o empresário anterior ao empresário atual. A gente já tinha feito outras propostas de renovação. Você acha que de alguma forma, desculpa, é pergunta de leigo mesmo, de torcedor, mas você acha que de alguma forma aquele episódio que se veiculou bastante, que ele tinha uma possibilidade de sair pro CSKA na época da reta final da Copa do Brasil, você acha que isso de alguma forma pode ter balançado em termos de relação? O cara falar, eu tô escanteado. Uma proposta de 8 milhões de euros. Que foi aceita. Isso, não fechou por causa da janela, né? Que não foi. Deu tempo. Na verdade, foi assim. Nós tivemos primeiro duas outras propostas de valores muito baixos. Brentford e eu não me recordo do outro. E o CSK. Primeiro uma de 2,5 e depois uma de 5,5. Do Brentford. Não, do CSK. Do CSK. Antes. Primeiro foi de 2,5, nós não aceitamos. Veio uma do CSK que nós também não aceitamos de 5,5. Né? Depois chegou uma proposta de 8 do CSK. Essa proposta nós aceitamos, mas em determinado momento o CSKA recuou, apesar de ter feito a proposta. O CSKA naquele momento recuou. Mas com a passagem já comprada? Sim, tudo? Por isso que ele não viajou. A passagem era comprada para fazer exames médicos, não era para assinar contrato. Ele ia lá fazer exames médicos, se fosse aprovado nos exames médicos, aí sim. Ele não chegou a fazer exame médico. Lá não foi, ele não foi. Chegou nem aí. Quando o CSK... Não fez nem aqui? Não, aqui ele tinha feito, porque lembra que ele vinha de cirurgia do tornozelo. Tá. Nós tínhamos os exames médicos normais aqui, normais dele. Mas ele já estava pronto para jogar. Quando ele vai embarcar o CSK, recua no dia que ele ia viajar. Aí, bom, se recuou buscando uma nova negociação. Aí, não, então ele não viaja. Vou mandar meu atleta para ir, se não está tudo fechado. E aí nós recuamos em enviá-lo, não na proposta. A proposta de 8 de euros naquele momento estava aceita pelo São Paulo. Então, assim, não é que o São Paulo não aceitou. Então ele não ficou... eu queria ir, o São Paulo não quis me vender. Não, nós aceitamos a proposta. E tudo isso que eu estou falando está documentado. Sim. É documentado. Sim. Tem o aceite nosso na proposta enviada pelo CSK e depois tem o recuo do CSK. Nós também temos o recuo do CSK. Essa é a questão. É que essa pergunta é muito embasada dentro do que o empresário do Wellington passa de forma oficial para a imprensa. E aí tem um pouco dessa diferença.